estudantes do programa Mais Aprendizagem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje, qual será o nosso tema, hein? Dá um chute aí. Não é isso. Errou. Hoje nós vamos entender e falar sobre o sódio. Sabe o que é isso? Pois é, ele está presente nas nossas vidas, ele precisa estar presente, mas não muito. Pois é, tem que ter um equilíbrio bem sério aí na questão do sódio. Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vamos? O sódio está presente onde? No sal de cozinha, ok? Não é normal, tá? É acrescentado ao sal de cozinha, porque todo mundo se alimenta de sal. Então, foi a maneira de colocar sódio para que toda a população receba esse sódio. Então, nós temos ele no sal de cozinha. Quem aí come com um pouquinho de sal? Nem que seja um pouquinho? Então, você está recebendo o sódio na sua vida, no seu organismo. Mais conhecido como sal de mesa, o sódio ou cloreto de sódio é uma substância muito comum no preparo de comidas do brasileiro, ok? Para se ter uma ideia, para cada 100 gramas de sal refinado, cerca de 40% é de sódio, ou seja, quase metade nós temos o sódio lá. Isso chama a atenção da importância do sódio na nossa alimentação diária. Precisamos receber o sódio, sim, evita uma série de doenças aí, de enfermidades, de dificuldades de funcionamento no nosso corpo, ok? Então vamos lá para a primeira perguntinha? Vamos começar já trabalhando e pensando? Para cada 100 gramas de sal refinado, cerca de 40% é sódio. Vimos isso na reportagem, ok? Então, uma porção de 50 gramas, qual será a quantidade de sódio ali, hein? Diz que 40% é sódio. Quanto seria 40% de 50 gramas, hein? Eu vou dar um tempinho para você pensar, trabalhar um pouco aí e a gente já volta.
E daí, lembrou como se calcula uma porcentagem de um total? Pois é, porque aqui nós temos essa situação, né? Nós temos uma porcentagem para determinar de um total. Qual é o total aqui neste problema? O total é 50 gramas, né? Eles colocaram um exemplo em 50 gramas de sal. Qual seria a quantidade em gramas de sódio? Então, nós vimos que é 40%. 40% já te dá uma dica, ó. Ele é um pouquinho menos do que a metade. Então, se eu tenho 50 gramas, a metade seria 25 gramas. Um pouquinho menos da metade. Vamos lá olhar as opções, ó. Então, eu já sei, usando esta lógica, um pouquinho menos da metade, que não é 50, não é 40, e agora, 25 ou 10? O que nós temos aí, hein? Vamos lá ver? Se tem 100 gramas de sal refinado, temos 40% de sódio. Então, temos 40 gramas de sódio. Olha lá, nós temos 50, né? 50 gramas de sódio no total. E como é que eu calculo 40% de 50? É um pouco menos da metade. É como se eu multiplicasse o número por 0,4. Isto mesmo. E nós teremos quanto? Teremos 20 gramas, ok? Então, a resposta correta, letra B. No primeiro slide não tinha 20, né? 20 gramas de sódio que nós temos numa alimentação, ou seja, num pacotinho com 50 gramas de sal, ok? Como eu disse, um pouco menos da metade, ok? Então, tem bastante sim, tem muito sódio no sal. E tem um impacto positivo isso? É bom ou é ruim? O sódio é para o bem ou o sódio é para o mal? Aí depende, né? O pessoal da física gosta muito dessa palavra, depende. Depende, né, gente? Tudo que é em excesso faz mal, tudo que é zerado também pode ser que faça mal. Então, vamos estudar um pouquinho do impacto positivo do sódio? Ou seja, o que tem de bom? Qual será o impacto positivo no nosso organismo, ok? Não no paladar, né? Uma comida sem sal não é muito bom. Mas estamos falando do sódio que está presente no sal. Então, ó, o sódio é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. Você sabia disso? Se você não sabia, agora você é conhecedor dessa parte aqui, ó. O sódio é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento de toda esta máquina aqui que é o ser humano. Ele é vital para a manutenção de importantes processos do organismo. Pois é, você sabia disso também? Nem eu. Vamos aprender juntos então? O que tem ali, ó? Olha alguns exemplos, ó. O sódio, ele permite a transmissão de informações entre as células nervosas. Olha aqui, gente, estamos falando de sinapses, estamos falando do cérebro. Então, ele permite a transmissão de informações entre as células nervosas. Isso é desencadeador de contração muscular. Ele provoca essas contrações musculares e, além disso, regulador da pressão arterial. Exatamente, ele ajuda a dar uma equilibrada, né? Lógico que se for demais, a pressão vai subir. Então, como eu falei dos excessos, né? Não podemos abusar dos excessos, mas ele ajuda a regular a pressão arterial. Você não precisa cuidar disso agora? E daqui 10, 15 anos? É melhor começar a cuidar agora, para daqui 20 anos você não ter problema de pressão, como às vezes a tia, o pai, a avó, o vô tem. Boa ideia, não acha? O que mais? Tem mais coisa boa do sódio? Claro que tem. Olha lá, ó. O sódio também está presente no transporte de nutrientes no intestino delgado e nos rins. Pois é, gente, os nutrientes precisam ser transportados de um lugar para o outro no nosso organismo. E olha lá, ó, o sódio ajuda, ele está presente nesse transporte, nesse vai e vem de nutrientes do nosso corpo. O mineral ainda garante, olha o que mais? O equilíbrio dos fluidos. O nosso corpo tem muita água, muito sangue, sabe disso, né? Sangue até nem tanto, mas tem muita água. Tem que ter um equilíbrio desses fluidos dentro do nosso corpo e ele garante esse
equilíbrio. E do nível de acidez no organismo. O nosso organismo não pode ser muito ácido, então ele ajuda a controlar. Olha quanta coisa, gente! Você sabia de tudo isso? E sabia ainda que o sódio, que ajuda tanto o nosso corpo, está no sal? Pois é, né? Tem o problema da falta dele também. Falta de sódio. A deficiência de sódio pode causar má absorção intestinal, suor em excesso e diarreia, por exemplo. Olha aí, quanta coisa ruim que pode acontecer pela falta, gente. Como consequência disso, é possível o indivíduo se sentir fraco, apático e até mesmo ter taquicardia. É mole? Em casos mais graves de deficiência de sódio, as consequências podem ser fatais. Ou seja, pode sim levar a pessoa a óbito por falta de sódio por um tempo muito grande e várias outras coisas problemas que são agregados daí, né? Uma coisa puxa a outra. Já viu essa história? Exatamente. Então vamos ver agora o exercício 2 para você, tá bom? Com base nas informações do texto, podemos dizer que: letra A, o sódio não é necessário ao nosso organismo? Letra B, o mineral ainda garante o equilíbrio de fluidos e do nível de acidez no organismo? Sim ou não? O sódio não é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. E daí? A, B ou C, o que você acha? Eu vou dar um tempinho e a gente já volta. E daí, conseguiu pensar sobre essa questão? Vamos ler direito a pergunta, né? Precisamos ler a pergunta e as opções para poder analisar qual a gente vai marcar e não é para chutar, tá bom? Vamos lá. Ó. Com base nas informações do texto, podemos dizer que, então, o que está correto aqui? O que está certo?
o sódio não é necessário? Já vimos que ele é bem necessário, né? O mineral ainda garante o equilíbrio dos fluidos e do nível de acidez do organismo? Sim, nós vimos isso no texto, né? O sódio não é um dos minerais mais importantes? Não, a gente viu que ele é, né, gente? Então, mesmo que você não lembre, porque são muitos benefícios do sódio, né? Que a letra B está correta, você tem a certeza que a letra A e a letra C não estão corretas, ok? Então, você pode fazer por eliminação também. A letra B, ela está correta, ok? Um dos benefícios é garantir o equilíbrio dos fluidos e o nível de acidez no organismo, ok? Conseguiu acertar? Muito bem, vamos em frente. Nós vimos que ele é bom e que a falta dele faz mal. E o excesso dele, hein? Se a gente utilizar muito sal, porque dentro do sal eu tenho sódio, ok? E daí? Será que é bom? Será que é ruim? Faz bem? Faz mal? Faz mal, galera. Faz muito mal. Olha aqui, ó. No entanto, como tudo depende da dose para ser bom ou ruim, o excesso de sódio também gera complicações e bem sérias. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão diária de menos de 2 miligramas de sódio, que podem ser encontrados em apenas 5 graminhas de sal, ok? Então aí, ó, no máximo por dia, 5 graminhas de sal. Aquele pacotinho minúsculo lá, pequenininho, por dia, não por refeição. Então, realmente precisamos ter muito cuidado com o excesso. Excesso de sódio faz mal, ó. O que acontece? Um dos principais órgãos afetados pelo excesso de sódio são os rins. Os rins são responsáveis por filtrar o líquido dentro de nós, ok? Tirar o que não é bom, ficar só com o que é bom para o nosso corpo. Isso porque o sistema renal não está adaptado para excretar grandes quantidades de minerais e com isso pode ocorrer graves inflamações. Ele não consegue lidar com essa quantidade grande de sódio, ou seja, sabe separar o que é bom, ele não consegue, não foi feito para isso. Logo, pode afetar e ter graves inflamações aqui, olha. O excesso de sódio também pode fazer surgir doenças cardiovasculares e desencadear um acidente vascular cerebral. Já ouviu falar em AVC? É bem grave, né? Além de desenvolver hipertrofia ventricular esquerda e hipertensão arterial sistêmica. Sabe aquela coisa de pressão alta? Pois é, o sal é responsável por isso. Ó, problemas do coração, é hipertrofia ventricular esquerda, lá no coração, entupimento das veias, bloqueamento do sangue. É muito sério tudo isso, gente. Precisamos ter muito cuidado com o excesso, tá bom? Então, além de reduzir o consumo de sal de cozinha, deve-se buscar outras fontes de sódio. Onde que eu encontro sódio, professora? Verduras, grãos, frutas, hortaliças, todos eles têm baixo teor desse mineral, mas eles têm e por isso podem nos ajudar, tá bom? E pode equilibrar a quantidade ingerida também, ok? E aqui, ó, que é para você, presta atenção. Também é indicado reduzir o consumo de produtos industrializados. Ó, tudo que vem em lata fechado assim, tem muito sal, muito sódio para manter e conservar o alimento. Então, precisamos cuidar com isso, ok? E último para você aqui, ó. Se a ingestão diária é de menos de 2 miligramas de sódio, o que pode ser encontrado em 5 gramas de sal? Isso são as informações, ok? Então, em 20 gramas de sal, qual seria o valor da ingestão máxima de sódio? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Conseguiu fazer esse? Estamos falando de uma proporção, né? Ó, 2 miligramas de sódio tem 5 gramas de sal. E em 20 gramas de sal, teremos quantos gramas de sódio, ok? Para se transformar aqui, ó, o 5 em 20, nós multiplicamos por 4. Então, aqui eu também vou multiplicar por 4, porque é uma relação direta. Quanto mais um aumenta, o outro também, ok? Então, aqui, ó, 2 vezes 4, nós precisaremos de 8 gramas de sódio. Precisaremos não, né? As informações do problema. Não precisamos dessa quantidade toda aqui, tá bom? Mas em 20 gramas de sal, nós encontramos 8 miligramas de sódio, ok? Então, nesta aula, nós vimos o impacto do sódio nas nossas vidas. Dica, cuidado com os industrializados, com os salgadinhos, com as coisas que têm muito sal, tá bom? Cuide do seu futuro, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula e até mais!